Já. Boa tarde, gente. Que bom ter vocês aqui. E eu vim no caminho pensando um pouco. Meu nome é Andréa Malcheiras e eu vou falar para vocês um pouco da minha história sobre obesidade. Quem olha para mim hoje, né, fala essa pessoa magrinha, né? Eu tenho 52 anos, eu peso 60 quilos e eu tenho de altura 1,63. Mas eu quero ver a carinha de vocês agora. Eu já pesei 160 quilos. E eu pesei 160 quilos por 14 anos. Eu tive obesidade mórbida, grau 3. E foi um momento muito difícil para mim, né? Mas deixa eu começar do começo. Eu vinha vindo para cá agora, né? Brigando no trânsito, eu sou leonina, eu quero eu primeiro, por que entrou na minha frente? Não, eu vou na sua. Vim brigando com o trânsito e falando para Deus. Deus, quantas pessoas será que vão estar lá hoje, né? Eu quero que você prepare as pessoas, eu quero, olha meu poder, né? Falando com Deus, Deus, eu quero que você coloque lá só pessoas que precisem ouvir isso que eu vou falar. E às vezes nem vão ser as pessoas que estão passando pelo que eu passei, mas são pessoas que conhecem e que convivem pessoas que passaram e passam pelo que eu passei. Eu fui uma criança muito magra, que assim, como eu tenho 52 anos, né? Eu sou da época que o pai e a mãe batiam, né? Então eu apanhava para almoçar, eu apanhava para jantar e tinha muita barganha na minha casa, né? Só vai comer danoninho se comer toda a comida, só vai comer o chocolate se comer toda a comida. Então, minha vida até os 13 anos foi assim. Minha mãe sofria muito comigo, eu vivia tomando vitamina, biotônico fontura, proibida. Não, acho que hoje voltou porque tirou o álcool, porque tinha uma dose muito grande de álcool, biotônico fontura, né? E minha mãe fazia uma receita que era ovo de pata, leite condensado, Coca-Cola e acho que o biotônico fontura. Né? Punha numa garrafa, tinha que ficar um mês em um lugar escuro, enrolado num pano, enterrado no armário, né? E depois todo dia eu tomava. E nem isso me engordou, gente, não teve jeito. Com 13 anos, eu fiquei mocinha. Aí eu acordei uma menininha, dormi uma menininha e acordei um mulherão. Assim que eu entrei no meu ciclo menstrual, eu ganhei corpo, eu cresci, eu engordei e aí começaram os problemas. Acabou os da minha mãe e começaram os meus. Eu tinha que viver constantemente no controle. Porque qualquer desligadinha que eu dava, eu engordava. Mas até então eu ainda tinha 13 anos, ainda era uma criança, uma adolescente, e estava me conhecendo. Mas eu comecei a perceber que qualquer coisa que eu fazia, eu engordava muito rápido e emagrecia muito lentamente. Isso foi. Quando eu estava com 25 anos, eu engravidei do meu primeiro filho. Gabriel tem hoje 27 anos. Eu pesava 70 quilos. Na gravidez eu engordei 30, fui para 100. Todo mundo falava, não, fica tranquila, isso é da gravidez, o neném vai nascer, você vai emagrecer, vai ficar tudo bem. Só que não ficou. O Gabriel nasceu em dezembro, dia 23 de dezembro, e eu fui para 110 quilos, 120, 130, 140, 150, 160, e eu mantive, já está passando as fotos, né? Quem vai passar as fotos, para vocês acreditarem. Eu mantive o peso de 160 quilos por 14 anos. Mas assim, como eu não engordei tudo de uma vez, você vai se adaptando, você vai sobrevivendo. E assim, eu tive muita sorte, que apesar de eu estar com 25 até 35 anos e pesar 160 quilos, eu não tinha nenhuma comorbidade. Eu não tinha pressão alta, eu não tinha diabetes, problema físico eu não tinha nenhum. Mas o meu emocional, ele era totalmente destruído. Se eu entrasse aqui, abrir a porta, vocês olhassem, eu já falava, olha lá, só porque eu sou gorda, todo mundo parou de olhar para a palestra e está olhando para mim. Porque eu não sou menina. Eu entrava no consultório, tinha 2 pessoas conversando, 2 pessoas aguardando a consulta. Eu entrei no consultório, elas riram. Riram porque elas estavam conversando, né? E contou alguma coisa engraçada, mas eu já pensava, olha lá, tá rindo de mim só porque eu sou gorda. E, gente, tem gente que é sem noção, tem gente que é malvada, mas nem sempre é sorrindo, né? Mas tudo era pra mim.
E assim, os dias mais difíceis para mim eram os dias que tinha festa de família ou festa de amigos. Eu sabia que ia todo mundo se reunir e que eu ia ter aquela dificuldade terrível para achar uma roupa, né? Porque hoje ainda tem a moda plus size, hoje é um pouquinho mais fácil. Mas há 15, 20 anos atrás, que foi minha fase obesa, não tinha onde comprar roupa para gente obesa. Ou era palanque, ou era cauê. Era caríssimo e era difícil achar, e só tinha roupa de festa. Então eu ficava em casa de calça de seda, de vestido, eu estava em casa para uma festa, porque não tinha roupa para o dia a dia. Mas grande parte das vezes eu ficava de lençol, de toalha, de roupão, de camiseta. Se eu estivesse sozinha, eu ficava pelada, até no momento que eu podia ficar pelada, porque eu tinha muita vergonha do meu corpo, né? Porque assim, hoje até eu falo isso e assim, hoje, graças a Deus, eu consigo rir. Mas eu pensava assim naquela época, meu Deus, eu tenho 1,63 de altura, eu peso 160 quilos, eu sou o Bob Esponja. Porque a medida é o Bob Esponja, eu era o Bob Esponja. Então assim, alguém me falou isso algum dia, eu ouvi, doeu, eu chorei muito, isso me machucou muito, mas hoje eu falo sem dor, porque eu me curei, isso já passou. Mas voltando, né, eu não tinha nenhuma doença, mas eu tinha o meu emocional destruído, eu não me achava capaz, eu não achava que eu era digna de ser amada, eu achava que meus filhos e meu marido tinham vergonha de mim. Eles até tinham, eu acho, mas eles não falavam, claro, né. Quando eu estava chegando no limite de não aceitar mais a minha obesidade, eu fui numa reunião de escola do meu filho, do Gabriel, acho que ele tinha uns 9 anos. E cheguei na sala, e era uma escola particular, era uma escola só de educação infantil, só maternal, só criancinhas pequenas, né? E a escola tinha pouco tempo de funcionamento. Então, a primeira reunião de pais foi um evento na escola e foi muito gostoso, até a página 2, né? Quando nós, os pais, entramos na sala, a escola era toda voltada para os pequenininhos, né? As crianças tinham 5, 6, 7 anos, era até o primeiro ano, era até menos, era 5 anos. E os pais sentaram na carteira dos filhos, porque na carteira dos filhos eles colocaram a foto da mãe, a foto da criança, as coisinhas do seu filho, o lancheiro, porque o filho estava na escola. Então assim, o pai entrava, a mãe entrava, olhava na carteira e já via que era do seu filho, e sentava. Eu cheguei, quando eu entrei na sala já me deu um pânico, eu quase que tive um surto, porque eu já pensei, eu vou ter que sentar na carteira do Gabriel. Quando eu olhei, todo mundo foi sentando, eu não cabia naquela cadeira, né, gente? Aí eu peguei e fiquei do lado, fiquei de pé, todo mundo sentou, todo mundo chorando, comemorando, rindo, tirando foto, eu parei do lado e comecei a chorar. Aí a professora sentiu, né, a saia justa e falou, mãe, você quer ficar mais confortável na minha mesa? E eu só fui e sentei, claro, né? Eu não tinha onde sentar, eu tive que sentar na mesa do professor, porque a cadeira do meu filho não cabia. E assim, aí foi isso que começou a me dar gatilhos. Será que meu filho sente vergonha de mim? Será que meu marido sente vergonha de mim? Porque assim, eu era muito gorda, eu era muito grande. Eu chamava muita atenção. Então, eu me questionei muito sobre isso. E sobre as festas de família. Semana que tinha festa de família era uma tortura para mim. Porque eu ficava pesquisando, procurando piada de gordo. Porque assim, você chega na festa, está na rodinha, aí você chega e começa a comentar as coisas, brincar, e alguém solta uma piada. Então assim, sempre eu queria saber, primeiro que todo mundo, a piada de gordo da semana, porque eu chegava na festa, eu chegava na rodinha, eu contava piada de gordo. Eu contava, todo mundo ria, doía, mas fui eu que contei. O duro era eu estar na rodinha, a pessoa de uma sensibilidade maravilhosa, né? Contar uma piada de gordo, todo mundo ri e assim, eu falava, bom, eu vou dar risada ou eu simulo um ataque epilético aqui, um derrame, um infarto e caio no chão morta, né? Então eu ria, né? Eu ria por fora e chorava por dentro e ficava morrendo de raiva, né? E aí foi, eu tive meu segundo filho, quando o Gabriel estava com 10 anos, eu engravidei de novo e olha só, né? Todo mundo fala que a pessoa obesa tem dificuldade, né? Em ser fértil, né? Eu fiquei 10 anos, assim que o Gabriel nasceu, meu filho falou, amor, vamos ter mais um filho, a gente ficar com 2, eu já paro. Eu falei, vamos. E a gente foi, e eu não engravidava, mas também, eu falei, vamos porque ele falou, mas eu também nem queria tanto filho, né? Então eu fiquei 10 anos sem evitar, sem usar remédio, a gente não se preocupava com nada.
E depois de 10 anos, eu engravidei da Isabela. Hoje tá, o Gabriel 27 e a Isabela 17. Assim que a Isabela nasceu, a gravidez do Gabriel, eu engordei 30 quilos. A gravidez da Isabela, eu comecei a gravidez, eu estava com 140 quilos. Quando a Isabela nasceu, eu estava com 128. Eu emagreci 12 quilos na gestação da Isabela. Quando eu fui procurar o obstetra, eu estou grávida, eu estava grávida de 5 meses e não sabia. Eu comecei a passar mal, vomitar, diarreia, né? No Natal eu fui para a praia, comecei a passar mal. Não fiquei as férias lá de janeiro, na praia, deixei meu filho com a minha mãe lá e voltei para São Paulo. E fui no gastro. Eu falei, doutor, eu estou com uma bactéria que eu não estou aguentando, eu preciso de remédio. Ele falou, vai fazer um beta-HCG e quando você voltar eu te medico. Isso é bem rápido, vai fazer o exame. Eu falei, doutor, para, né? Me dá já o remédio. Andréa, me dá o beta-HCG negativo e eu te dou a receita do remédio. Saí do consultório super bravo, fui para o laboratório, fiz o exame. Chegou lá, a moça falou assim para mim, de quanto tempo você está? Eu falei, não, bem, eu não estou. Eu só vim pegar um beta-HCG negativo para pegar um remédio que eu estou com problema no estômago. Aí a moça foi, voltou, e esse laboratório na época, ele era dentro do São Cristóvão, que é o meu convênio lá na Moca. E eu acho que eles devem ser mais especializados ou mais detalhados, porque a moça voltou e falou assim para mim, você tem certeza que você não está grávida? Eu falei, eu tenho. Ela falou, só um minuto. Aí me tiraram o sangue de novo, me fizeram o exame de novo. Aí veio outro enfermeiro e falou assim para mim, bem, de quanto tempo que você está? Eu falei, moça, eu não estou grávida, eu só vim pegar um beta-HCG negativo. Aí ela falou assim, o seu convênio é daqui, né, São Cristóvão? Eu falei, é. Ela falou, você está grávida sim, vai agora para o pronto-socorro, porque você não está de pouco tempo. Aí eu fiquei desesperada, né, eu fui buscar um beta-HCG negativo para tomar um medicamento para o meu estômago e eu estava grávida. Fui para o pronto-socorro, fizeram de novo o exame, fizeram o ultrassom, e eu já saí de lá sabendo que eu estava grávida de 5 meses e que era uma menina. E nem grávida eu estava, né? Com curiosidade, você não virou menstrual? Não, eu já, pela obesidade, já era irregular. A minha filha hoje tem 17 anos e sofre com isso. Tem mês que menstrua, tem mês que não menstrua, tem 17 anos. Eu fico, você está transando? Mãe, para, você sabe que não. Então, assim, ela é igualzinha a eu. Tem ovário policístico, tem um monte de probleminhas, né, dessa parte ginecológica, é igualzinha a mim. Então, assim, eu não acompanhava muito isso. E outra, a obesidade, ela me tomava muito tempo. Então, eu não percebia muitas coisas, né? Aí eu saí do hospital com 5 meses de gravidez, uma menina, e falei, meu Deus, o que eu faço agora? Conclusão, eu continuei 4 meses vomitando, eu vomitei a gravidez inteirinha da Isabela, eu emagreci 12 quilos durante a gestação, eu engravidei com 130, ela nasceu, estava acho que com 123, e ela nasceu. Aí o doutor Ronaldo foi lá, fez o meu parto e tal, e falou, André, daqui a uma semana volta no consultório para a gente ver como estão os seus pontos e tal, para eu te dar alguns remédios para você tomar, vamos ver alguma coisa da neném também, e você volta lá. Eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, ó, aproveita esse embalo que você está no emagrecimento e continua, né? Eu vou falar para vocês que eu pensei de resposta para ele, né? E fui. Passou uma semana, eu voltei no consultório, assim que eu entrei, ele pediu para eu me pesar. Eu estava com 135 quilos em uma semana. Então, assim, eu tenho essa capacidade de engordar muito rápido. A gravidez da Isabela, eu emagreci 12 quilos. Em uma semana, engordei 15, mas essa não foi a pior, tem uma ainda para contar. E, bom, voltei, já tinha, né, engordei tudo que eu tinha emagrecido e mais um pouquinho, e vida que segue, ok. Aí, assim, a obesidade me incomodando, depois, né, a segunda gravidez, eu estava com 35 anos, né, aí a obesidade me incomodando, até que eu cheguei ao ponto de eu não conseguir mais fazer a minha higiene íntima, era muita barriga, era muita pele, era muito braço, era muito tudo, eu não conseguia mais fazer a minha higiene íntima. Aí eu falei, gente, só falta agora, eu tenho que chamar marido, filho, para me ajudar, né? Aí eu não aceitei, fiquei muito perturbada, fui dormir, acordei, e meu marido, oi amor, bom dia, vamos levantar? Eu falei, é o seguinte, ou eu vou emagrecer, ou eu vou me matar, porque eu não quero mais essa vida, essa humilhação. E ele falou, meu Deus do céu, eu só falei bom dia, né? Deixa eu ajudar essa mulher, porque ela não está bem, né? Gente, eu vou abrir meu coração para vocês, vou contar um negócio muito de verdade. Todo dia de manhã, quando eu acordava, eu ia para o banheiro, né, fazer xixi, escovava os dentes, lavava o rosto, eu tinha uma vontade de estourar o espelho, olha, era só um espelho de rosto, não era nem um espelho de corpo, né? Eu tinha uma vontade de pegar a escova de dente e estourar o espelho, porque eu olhava no espelho, eu não me reconhecia.
Eu não me admirava, eu não me amava, eu não me achava bonita, eu tinha tanta raiva de mim. Aí o que eu fazia? Eu não estourava o espelho, eu escovava os dentes e eu descia para tomar café. Aí ao invés de eu comer um pãozinho, meio pãozinho, uma fruta, um negócio, eu comia 5 pãozinhos, 1 quilo de mussarela, 1 quilo de presunto, tomava iogurte, comia bolo, porque toda a minha raiva eu canalizei na comida. Então assim, a obesidade me deixou muito sofrida, muito dolorida, muito machucada, e eu procurava o consolo na comida. Então assim, até hoje, né, eu me libertei da obesidade, mas eu continuo com a compulsão, eu continuo com todos os outros hábitos que eu tinha antes. Eu só não sou mais obesa hoje, mas eu sou compulsiva, eu vejo as coisas assim, até às vezes eu brinco e falo, gente, parece que eu tenho a fome de 10 mendigos dentro de mim. Eu vejo comida, eu fico desesperada. Quero comer, até hoje. Mas assim, eu chego lá, eu como um negocinho, eu pego um negocinho, acabou. Graças a Deus, eu fiz cirurgia bariátrica e ela foi maravilhosa na minha vida. Porque hoje eu vejo comida, eu nem sinto fome, mas eu tenho compulsão. Eu quero comer, mas eu não consigo, graças a Deus. Então, quando eu estava na obesidade, eu comia e tudo bem. E quanto mais eu comia, mais feliz eu ficava na hora, né? Porque o prejuízo eu via depois, né? Então, eu sei que meu marido falou, Andréia, vamos então procurar um tratamento, né? Vamos fazer dieta. Aí eu fui dócil, tomei remédio, fiquei louca, né? Queria bater. Às vezes eu queria beijar, às vezes eu queria bater, era uma coisa de louco, porque esses remédios, hoje nem pode mais, né? Mas há 15, 20 anos atrás ainda era esses remédios fortíssimos que a gente toma que mexe com o psicológico da gente, né? Tomei os remédios, não deu certo, porque assim, me tirava o sono, me deixava agressiva, aí tocava o medicamento, eu só queria dormir, precisava com depressão. Então eu vi que tudo isso não dava certo, fui para uma clínica de estética. Cheguei em julho na clínica de estética, foi a minha última tentativa antes da bariátrica. Cheguei na clínica de estética e falei, olha, eu engravidei, eu comecei a engordar na primeira gravidez, já tive a segunda, e não quero mais ser obesa, quero mudar minha vida, vamos lá, vamos lá. Uma clínica de estética na Moca, fazia a parte corporal, né, massagem, enzimas, vários tratamentos, mas também me ofereceu uma nutricionista, um médico do esporte. Eu comecei a correr na rua com o personal, todo dia a gente corria de manhã na Pés de Barros, né, naquela ilha do meio mesmo das 2 pistas, né? Fantástico. Comecei em julho, paguei R$8.000, comecei em julho, chegou em dezembro, eu tinha emagrecido 20 quilos, gente, pouco. Mas para mim, eu nunca tinha emagrecido 20 quilos. Até na gravidez da Isabela, eu emagreci 12. Nesse tratamento, eu emagreci 20 quilos. Eu fiquei muito feliz. E o corpo estava ficando legal, estava ficando bom. Eu fazia massagem modeladora, eu aplicava enzima, fazia forno, fazia tudo que você imaginar. Eu dava bananeira, tudo que você imaginar, eu fazia, né? E foi maravilhoso. Chegou em dezembro, a clínica me chamou, né, e falou, Andréia, você vai viajar Natal e Ano Novo? Eu falei, vou. Eu sempre passo na praia, meus pais moram lá, minha irmã mora lá, a família está lá, então Natal e Ano Novo eu já fico 1, 2 semanas na praia, né? Ai, que bom, porque a gente também vai fazer vai fechar para férias coletivas e vai voltar na primeira segunda de janeiro. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Fiz o último dia de tratamento, até fui conversar com a psicóloga, fazer terapia também. Tinha psicóloga, nutricionista e o médico do esporte. Aí a terapeuta falou, Andréia, você vai para a praia, aproveita para caminhar lá, é gostoso, andar na areia, acordar, andar no mar, né? Lembra tudo que a gente conversou, continua praticando tudo que você aprendeu aqui, com o esporte, comigo, com a Nutri, né? Leva a gente com você na viagem e na primeira segunda de janeiro a gente se encontra, ok? Ok. Fui pro Natal. Cheguei na praia, fui caminhar na praia, né? Fui de manhã, fui de tarde, fui de noite, fui caminhar de noite no calçadão, né? Tudo perfeito, foi aquela maravilha, né? Obrigada. Aí eu sei que passou Natal, passou Ano Novo, eu voltei para São Paulo e já recebi lá o recadinho no WhatsApp, né? Segunda-feira, sua consulta às 9 horas, estamos te aguardando, feliz Ano Novo. Aí fui toda animada, né? Cheguei, a moça falou, vamos subir para o tratamento? Eu falei, vamos, porque assim, lá era cabeleireiro também, então eu fazia unha, fazia cabelo e fazia os tratamentos. Então ela falou, vamos primeiro fazer ali em cima, depois você volta para fazer salão. Tá, filho, tudo bem. Subi, ela falou, tira a roupa e sobe na balança. Fui lá, tirei a roupa, coloquei o jalequinho lá, subi na balança. Aí ela olhou, com a prancheta na mão, e falou, Andréia, desce e sobe de novo? Eu desci, subi de novo. Aí ela olhou, aí vim aqui, pegou a balança de bioimpedância.
veio outra moça. Deia, vamos na outra sala comigo? Veste teu jaleco, você estava nua, ela falou, veste seu jaleco, vamos na outra sala? Fui. De novo, sobe na balança, desce, sobe na balança. Aí ela fez assim, vem aqui na recepção, né, do andar de cima, né, e espera só um pouquinho. Isso veio a Cris, que era a gerente da clínica, né. Andréia, como é que foi suas férias, né, as festas, tudo bem? Tudo bem. Aconteceu alguma coisa? Tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, eu tô ficando com medo, o que aconteceu? Andréia, você engordou 22 quilos. Gente, foi exatamente isso. Eu emagreci 20 quilos de julho a dezembro. E eu, do Natal ao Ano Novo, eu engordei 22 quilos. Foi uma semana, gente. Aí eu acordava e falava assim, eu vou pra praia. Aí eu ia pra praia. Passava o peixe, eu comia. Passava o algodão doce, eu comia. Passava aquele vento de areia, eu comia. Vou mandar. Porra, eu tô morrendo de sede. Faz tomar uma água de coco, uma água, né? Não, faz um suco, faz uma vitamina. E, né? Tudo que eu não fiz em 6 meses, eu fiz em uma semana. Além de estar no Natal e Ano Novo, que é cheio de comidinha diferente, é cheio de comidinha gostosa, tudo que sobra na ceia, a gente come durante a semana, tudo que sobra na ceia eu comi em 2 dias. Então, assim, tudo que eu não comi, tudo que eu não fiz em 6 meses, eu fiz em uma semana e eu engordei 22 quilos. Eu comecei a chorar. A Cris falou pra mim, fica calma, você não é a primeira e não vai ser a última, isso acontece. Aí eu falei, Cris, eu só quero ir embora, eu não estou conseguindo ficar aqui. Ela falou, nada, você quer ir embora, eu respeito, fique em paz, vai para casa, vem para a próxima consulta, a gente continua, nunca mais eu voltei. Até a Cris fechou, abriu um negócio de Herbalife, me convidou para a inauguração, hoje, me convidou para ir no negócio de Herbalife lá da inauguração, eu tive vergonha de ir. Até assim, eu podia ir para falar, Cris, olha, estou aqui, consegui, deu certo. Mas nesse dia eu fiquei com tanta vergonha de mim, porque eu me perguntava, gente, eu paguei R$8.000 no tratamento, eu emagreci 20 quilos em 6 meses, eu engordei 22 quilos em 7 dias, do Natal ao Ano Novo. Gente, que capacidade que eu tenho, né? Aí eu fiquei muito mal, cheguei em casa, quebrei a casa. Eu só não bati no cachorro porque, graças a Deus, eu não tenho agressão, mas assim, quem vinha perto de mim eu queria bater. Meu marido vinha, eu queria bater, o cachorro vinha e falava, não, sai agora, não. Fiquei louca. Meu marido me pôs no carro e me levou para o hospital. Ela falou, papai, hoje seria uma crise de pânico, né? Há um tempo atrás eu estava só louca, né? Aí meu marido me ligou para o convênio e falou, olha, não sei o que fazer, ela está tentando emagrecer, ela fez um tratamento, emagreceu 20, engordou 22, ela está desesperada, surtada, e eu estou com medo do que ela pode fazer, porque ela está falando de suicídio. Eu estou com muito medo. Aí o convênio falou, olha, eu vou pedir para você ir no SAC, lá tem uma assistente social, chama alguém para conversar, talvez o casal fazendo a terapia, ela passar no psiquiatra, né? Louca, né? Tem que tomar remédio, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Isso a assistente social veio e falou, Andréia, não sei se você já ouviu falar de bariátrica, como Deus é maravilhoso, né? Não sei se você já ouviu falar de bariátrica, já tem há 20 anos no mundo, há 5 anos no São Cristóvão, a gente já tem feito várias cirurgias aqui. Aí eu falei, tá, eu quero, onde que eu assino? Onde é que faz? É agora? Tem que estar em jejum? Porque eu estou em jejum, já posso fazer agora? Ela riu e falou, a gente tem tipo uma faculdade, a gente tem um cursinho para fazer a bariátrica, você fica 6 meses aqui com a gente, vai passar com o gastro, com o cirurgião da bariátrica, com o cirurgião plástico, porque depois grande parte das pessoas precisam fazer a cirurgia bariátrica, vai fazer um tratamento, né, com psicólogo, tudo, tem que entender tudo, tem muita palestra, tem muito depoimento, você vai conhecer muito do que é, porque é uma mudança de vida. E você tem que estar preparada. Quer entrar para a nossa faculdade? Aí eu falei, puta, eu só queria operar, né? Não queria fazer faculdade, porque eu só queria um certificado, não dá para dar o certificado, né? Bom, conclusão, entrei na reunião aquele dia, até assisti. Aí me inscrevi para um outro grupo, que esse já estava em andamento, me inscrevi para outro grupo, fiquei 6 meses fazendo o curso, fui reprovada, não fui aprovada. Aí queria destruir o São Cristóvão e estava gorda ainda, né? E queria acabar com o mundo, eu vou no Procon, eu vou no Reclame Aqui, eu vou em tudo quanto é lugar mais um pouco. Aí a psicóloga falou, Andréia, o principal, a pessoa que tem o maior poder de aprovação aqui é a psicóloga. E você não foi aprovada, você não está pronta. Eu estou pronta, então eu vou me matar, André. É uma opção sua, não estou falando para você fazer, mas é uma opção sua. Eu não vou te aprovar porque você não está pronta. Aí eu falei, nunca mais eu volto aqui, eu odeio você, não vou o seu nome na boca do sapo, você é infeliz, você não sei o quê. Ela falou, olha,
tá bom, isso aí é a sua opinião, ok? Mas você não posso. Aí eu tava saindo e o pessoal falou, Andréia, faz de novo. E assim, junto comigo, duas também não foram por problema de saúde, que eu não tinha nenhum, né? Só de cabeça, né? Só psicológico. Aí, faz de novo, faz a inscrição. Nunca mais eu ponho meu pé aqui. Eu odeio vocês, nunca mais eu ponho meu pé aqui. Terça-feira que vem, eu tava lá no outro grupo. Aí, né? Tava eu e mais dois que tinham sido reprovados, mais uma turminha nova, fiz os 6 meses, fui aprovada, fiz a bariátrica e foi uma maravilha. Entrei no centro cirúrgico com 160 quilos e pensei, que bom, né? Eu vou tomar anestesia, vou fazer a bariátrica, vou acordar e já tô magra, né? Mágica, pode pirim-pim-pim, é o que todo mundo espera, né? Eu fui fazer uma lipo, né? Eu fui fazer uma bariátrica, né? Então eu entrei no hospital com 160 e ainda saí com 162, porque é tanto gás que eles injetam em vocês no abdômen para fazer a cirurgia, que é o vídeo lá, laparoscopia, e tanto soro na veia que você está inchada, né? Então eu entrei com 160 e saí com 162 quilos, né? E cheguei em casa e falei, e agora, José? Né? Eu que adorava comer, né? Fora as loucuras que eu fiz, né? Uma semana antes de fazer a cirurgia, você tem que fazer uma semana de dieta preparatória de líquido. Então você tem que parar de comer, tudo é batido, sopinha, caldinho, suco, que é para você já entrar no ritmo, né? Então o que eu fiz? Peguei a feijoada, bati no liquidificador, comi feijoada batida, não recomendo, é horrível. Comprei Mac, levei para casa, piquei o lanche, pus no liquidificador, coloquei água, coloquei leite, bati, bebi. Então assim, né? Ó a cabeça, né? Eu queria comer, eu queria sentir o sabor, mas esquece, né? Não tem gosto de nada, né? Aliás, tem um gosto horrível, né? Então não dá certo. E assim, burlando sempre, né? O médico ainda falava, no dia de te operar, antes da anestesia eu vou te pesar. Se você engordou, eu vou cancelar sua cirurgia no centro cirúrgico. No medo, né? Porque você tem que continuar a dieta. Lá, enquanto você está fazendo um cursinho preparatório, eles medem, eles pesam toda semana. Então você tem um histórico, né? Só que graças a Deus, centro cirúrgico, quem sabe como é uma loucura, né? Então eles mal olham para a sua cara, né? Imagina te pesar. Então assim, eu tinha engordado, porque eu não fiz a dieta certinha, mas mesmo assim eu operei. Cheguei em casa, minha mãe falou, amor, quer que eu vou para sua casa te ajudar a fazer comida, né? A videolaparoscopia são 6 furinhos aqui, você nem toma ponto. Você não precisa ficar em casa, deitada, como uma cirurgia, não. Você fez uma cirurgia bariátrica. O que é essa cirurgia bariátrica? Ainda mais o método que eu fiz, que é o bypass. São 6 furos, são 6 caninhos que entram no seu organismo. Ele pinça o seu estômago. É um grampeador esse equipamento que entra. Ele corta e grampeia. De um lado, vai do outro lado, corta e grampeia o seu estômago. E vai no final do estômago, corta e grampeia. Então, o seu estômago ele é reduzido em 3 partes e você fica utilizando só uma terceira parte. Nessa terceira parte, ele pega o seu intestino, ele pinça 1 metro de intestino, pega essa alça do intestino, põe lá no finalzinho do seu estômago, corta e grampeia. É só isso. Só isso a cirurgia. E é super tranquilo. Só que assim, um problema. Por 15 dias você não pode ter nenhum tipo de digestão. Então vamos supor, eu vou tomar um chá de hortelã, eu vou comer a folhinha do hortelã, você morre. Porque qualquer coisa sólida, até uma folhinha, até uma salsinha e uma cebolinha, se cai no seu estômago, caiu uma coisa sólida, o estômago que é inteligente começa a fazer o processo digestivo. Imagina um lugar que foi cortado e grampeado fazendo isso. Vai estourar os grampos, vai dar hemorragia interna, e mesmo que uma amiga minha morreu dentro do hospital, ela estava no quarto, chegou a hora do almoço, para a gente que é bariátrica, só vem lá os caldinhos, gelatina e água. Para ela trouxeram comida, porque a enfermaria lá, o pessoal da cozinha errou. Aí ela falou, bom, se trouxe eu posso comer. Ela comeu e ela morreu. Ela comeu, não deu tempo de ninguém no hospital ver, ela nem sentiu que passou mal. Os grampos dela estouraram, teve uma hemorragia interna, ela começou a passar mal. Quando o pessoal da cozinha veio recolher a comida, que falou, essa moça é bariátrica, ela não comeu isso, né? Ela estava desmaiada. Aí levaram para o centro, ela estava dentro do hospital, ela foi no centro cirúrgico, ela morreu na hora porque ela teve várias coisas, mas uma delas foi a hemorragia interna. Então eu cheguei em casa, isso aconteceu bem depois que eu tinha operado. Cheguei em casa e comecei, meu Deus, eu quero comer.
quero mastigar, eu quero comer, aquele medo. Gente, não fiz nada, fica tranquilo, tá? Até porque eu tô aqui, né? Não fiz nada. E também ele falou, o que eu vou fazer comida para você, né? Tem o Marcos, tem a Isabela, tem o Gabriel, o F segue, né? Eu falei, eu odeio, né? Gente de fora da minha casa, porque tira a minha rotina. Eu já não estava bem, porque eu já tinha feito uma cirurgia, eu já não ia comer, então eu falei, não quero ninguém de fora, nem a minha mãe, não quero ninguém de fora aqui em casa. Não foi minha opção, eu não quis fazer, então vida que segue. Então o que eu fiz? Eu colocava uma panela de pressão, eu falei, bom, nesses dias eu vou evitar fazer macarrão, que né, a gente ama, molho, feijão, que isso eu vou ficar louca para querer comer e eu não posso. Então eu vou fazer assim, ó, vocês vão comer arroz, legumes e carne, tudo cozido, tudo bem? Tá, mãe, tudo bem, a gente vai te dar esse apoio, né? Concordar. Então o que eu fazia? Eu cozinhava as carnes inteiras, os legumes inteiros, tudo inteiro. Eu punha assim a salsinha, cebolinha, tudo corte bem grotesco, bem grande. A batata eu só descascava e punha inteira, a carne eu punha o maior pedaço possível, cozinhava tudo, abria a panela, tirava esses itens, dava para eles comer. E qual que é a alimentação da bariátrica por 15 dias? Aquele caldo que ficou dentro da panela, eu coava numa peneira, a água que eu recolhia, eu punha num coador de pano e coava em outra vasilha. Então eu tomava a água da água da água, não podia ter nada. Um pedacinho de cebola, um pedacinho de pimentão, não pode ter nada que entre no estômago que gere uma digestão. Então assim, eu coava 2 vezes essa água do caldo dos legumes e da carne que eu cozinhei e dei para minha família com arroz e eu tomava aquele caldinho. E eram 4 copinhos de café, era 50 ml, 50, 50, 50 e 50. Eu tomava um copinho de conta-gota, né? Esperava 20 minutos, tomava um segundo, 20 minutos o terceiro, 20 minutos o quarto copinho. A vontade que eu tinha era de tomar os 4 de uma vez, comer o copinho e comer tudo que estava na panela. Mas eu falava assim, não, né? Eu quero esfregar na cara de todo mundo que eu vou ficar magra, que eu vou ficar bem, que eu vou ficar feliz. Então, gente, não é fácil, então, aí é essa hora eu penso. Se eu tivesse sido aprovada naquela primeira turma, eu não ia aguentar isso. Eu não ia. E aí na segunda, deu mais ou menos certo, né? Porque eu tenho certeza que os médicos me odiaram, porque eu queria comer. E eu não tinha para quem. Se eu falasse para o meu marido, amor, eu quero comer, ele fala, não sei o que você fazer a bariátrica, não sei o que você vai fazer. Se vira, né? Ele não falaria isso, eu ia matar ele, né? Mas assim, o que eu fazia? Eu ligava para o médico. Ai, doutor, eu preciso mastigar, eu não aguento. Andréia, mastiga. Ai, eu posso comer chicletes? Aí ele falou, se você engolir o chiclete, você vai morrer. Mastiga gelo. Olha, foi ótimo. Eu tinha muita dor no maxilar, porque eu tinha muita vontade de mastigar. É o psicológico, o físico, né, com tudo junto. E o médico falou para mim, mastiga gelo. E aí, quando me dava assim, quando eu via a hora que eu ia ficar descontrolada, eu pegava uma forminha de gelo, desenformava num potinho, como se fosse uma pipoca ou um amendoim, e ia ver televisão e ficava comendo gelo. Então assim, eu me hidratava, porque eu estava tomando água, e eu comia o gelo e estava tudo bem. Eu mastigava. E assim, por mais que algumas vezes eu engolia o gelo meio que inteiro, até chegar no estômago ele já derreteu, não ia dar digestão, né? Então foi tudo bem. Não foi fácil, foi complicadíssimo, mas de novo eu vou dizer, ser obesa era muito mais difícil. Era muito mais difícil porque eu não me amava, eu não me respeitava, eu não me reconhecia, eu não tinha orgulho de mim. Então, assim, são coisas muito complicadas. O que eu vejo que as pessoas não conseguem entender sobre a obesidade, nem quem é obeso e nem quem vê um obeso e julga, é o seguinte: a obesidade, ela é uma doença. Ela não tem cura e ela mata. O que ela tem é controle. Eu estou no controle há 12 anos. Eu tenho uma tatuagem aqui, olha, que é uma borboleta, que é o símbolo da transformação, da lagarta para a borboleta, né? O estômago, que eu contei para vocês, o intestino, o método bypass, são 2 métodos de cirurgia, o bypass e o sleeve. O bypass, ele mexe no estômago e no intestino, e o sleeve só no estômago. Não é a opção do paciente, não é o paciente que escolhe o que quer fazer, é uma análise do médico do que esse paciente precisa. A bypass, ela é mais eficiente, porém também mais agressiva. Então, a tatuagem é a borboleta, o estômago e o intestino, o método bypass, 20 de maio de 2013, que foi o dia que eu saí da lagarta para virar a borboleta, foi quando começou o meu processo de transformação. Então, assim, hoje eu consigo entender que a obesidade é uma doença, porque se uma de vocês fala aqui para mim, eu tenho pressão alta é uma doença. O que você faz para controlar a sua pressão alta?
Eu tomo remédio, quem toma sabe, né? Eu tomo remédio todo dia para baixar minha pressão. Eu tomo no café da manhã e meu marido toma. Todo dia no café da manhã e antes de dormir ele toma um comprimido. O dia que ele não toma, ele parece que ele vai ter um derrame e eu tenho que correr com ele para o hospital. A pressão alta é uma doença, depende de medicamento e a pessoa vai tomar remédio para o resto da vida e de tempo em tempo ela volta no médico para ver se o remédio está ok ou não, se tem que aumentar a dosagem, diminuir, trocar. Quem tem câncer tem uma doença, tem que fazer um tratamento, tem que fazer quimio, tem que fazer rádio, tem que tomar remédio, tem que controlar. Então, gente, a obesidade também é uma doença. Ela também precisa de controle e ela também mata. Só que mais do que tudo, você precisa de consciência. Não adianta a pessoa falar para você, você está gordinha, você está precisando emagrecer, olha, você está precisando emagrecer. Não são as pessoas que têm que falar. É você que tem que não estar confortável na situação, tem que se incomodar com isso e tem que procurar uma ajuda. Se você conseguir, hoje eu penso, né, por conta da bariátrica, eu faço, quando eu era obesa, eu nunca fui no médico, para nada, eu não tinha doença nenhuma, amigo emocional. Hoje, quando bariátrica, eu vou toda semana no hospital. Porque eu tomo ferro na veia, porque meu organismo, por conta da redução do estômago, eu não absorvo ferro da alimentação. Eu não absorvo vitamina suficiente da comida. Então eu tenho que fazer suplementação. Adianta eu tomar um comprimido? Não, porque vai para o meu estômago e ele não absorve. Então tudo meu é veia e músculo. Veia e músculo. Toda semana eu vou no hospital. Uma semana eu vou, faço uma internação, fico 2 horas tomando soro com Noriburum, que é o ferro. Eu quase tive leucemia nesse meio tempo, porque o meu ferro o meu ferro estava tão baixo e a minha anemia tão alta, que eu estava já mudando os meus glóbulos vermelhos, eles estavam perdendo o formato lá e eu ia desenvolver uma leucemia. Eu ia ter câncer no sangue por conta de ferro e anemia descompensada. Então, uma vez por mês eu tenho que fazer reposição, tudo isso. Então, uma semana eu tomo ferro na veia, na outra semana eu tomo B12, mais não sei o que. Na outra semana eu tomo vitamina D, eu tomo zinco, eu tomo magnésio, eu tomo todos os tipos de que tem vitamina que você não pode tomar no mesmo dia porque elas brigam entre si, ou faz mal, ou anula uma, anula a outra. Então toda semana eu tenho que tomar uma injeção de suplemento de vitamina. Uma vez por mês, que é uma dessa semana, eu faço ferro na veia. Gente, não estou reclamando, tá? Eu faço isso com orgulho, eu faço isso tão feliz da vida. Porque, gente, estou aqui. Sabe, eu estou com 52 anos, quando eu era criança, eu imaginava assim, eu com 52 anos, eu vou ser velha, né, eu vou ser vó, nem tenho neto ainda, graças a Deus, mas eu vou ser velha, eu vou ser vó, eu vou estar gorda, eu vou estar não sei o quê. Gente, eu estou com 52 anos, eu me amo, eu me respeito, eu sei quem eu sou. Eu sempre me incomodei muito com a opinião das pessoas. E hoje, qualquer pessoa pode dizer, até dizem, né, porque o que a gente mais tem na internet são haters, né. Eu treino todo dia, eu tenho parceria com a academia, eu uso suplemento, eu tenho parceria com suplemento, então eu sou obrigada a treinar e a postar meu treino. E assim, normalmente eu estou de top, estou de calça, estou de bermuda, estou de roupa curta. Algum movimento que eu faço no treino, eu fiz várias plásticas depois que eu emagreci 100 quilos, né? Fiz braço, fiz perna, fiz abdômen, peito, flanco. Mas, aos 52 anos, na menopausa e com a lei da gravidade ingrata que eu estou com flacidez de novo, né? Então, a última plástica que eu fiz tem 8 anos, então é hora já de fazer outra, né? Então, algum movimento que eu estou fazendo na academia cara uma pelanca, cara uma flacidez. Aqui embaixo da piscina eu estou de novo com flacidez. Aqui no estômago eu estou de novo com flacidez. E quando eu abaixo, só pendura. Aí a pessoa não sabe se é uma pochete, se eu estou gorda ou se é uma flacidez. Aí eu mostro, os haters, né, da internet vêm e falam: nossa, mas você não fez bariátrica? Você não emagreceu 100 quilos? Você não fez plástica? Que flacidez é essa? Eu falo, eu tô aqui, linda, né? Na época eu era loira, né? Então, eu tô aqui, linda, magra e loira, né? Tô aqui, linda, magra e ruiva, né? E tô com flacidez, eu tô viva, eu tô vivendo e o colágeno já não tá mais agindo, por mais que eu faça suplementação, não faz efeito, né? Como deveria fazer. E eu tô aqui, né? Tô fazendo as coisas, mas assim, às vezes, então, aí a pessoa fala, isso até me irrita um pouco, assim, mas eu falo, gente, ela não tá mentindo, é verdade, né? Eu tô com flacidez mesmo. Mas e aí? Eu queria tal. Será que se eu tivesse até hoje com 160 quilos, eu estaria viva? Eu estaria aqui? Eu já teria tido um infarto, um derrame, um aneurisma, até tive suspeitas de aneurisma, um pouco antes de operar. Então, assim, arrependimento zero, foi o que salvou minha vida.
Mas o que eu queria deixar assim bem registrado e bem guardado para vocês, que a obesidade, gente, é uma doença. Então, assim, se você tem um parente, um amigo, um vizinho, se você conhece alguém que é obeso, não é, algumas pessoas têm obesidade porque tem alguma disfunção. Algumas pessoas são obesas porque comem, que era o meu caso. Era compulsão, era ansiedade, eu descontava tudo na comida. Então, assim, isso acontece e está tudo bem. Só que a pessoa tem que saber que é uma doença e que ela precisa de um tratamento. Se hoje eu voltasse no tempo, vou fazer 12 anos de bariátrica, se eu voltasse 12 anos no tempo, eu não teria feito a bariátrica. Eu teria feito o que eu faço hoje, porque hoje eu tenho consciência do que eu tenho que comer, do que eu posso comer, de que eu obrigatoriamente eu tenho que fazer todo dia uma atividade física, que eu tenho que beber muita água, porque olha, é o segredo do sucesso, são 3 A's. Atividade física, alimentação saudável, mais descascar, menos desembalar e água. É esse o segredo. Água, atividade física e alimentação saudável. Se há 15 anos atrás, há 12 anos atrás, quando eu fiz a bariátrica, eu soubesse disso e eu soubesse comandar isso, eu não teria feito a bariátrica. Porque o único penar que eu tenho hoje é de ter que fazer esse monte de suplemento que eu faço, esse monte de injeção que eu tomo, esse soro que eu fico 2 horas lá tomando, a enfermeira entra, põe o soro, eu abro a torneirinha, a enfermeira entra e fecha a torneirinha, porque eu abro a torneirinha para pingar bem rápido, para eu ir embora logo, né? E não pode, aí ela entra e fala, mexeu aqui, né? Vai lá e aí fica, pi, 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 ela sai, eu, né? Eu quero ir embora, eu não quero ficar 2 horas lá tomando soro. Eu poderia evitar tudo isso se eu não tivesse feito a bariátrica. Mas foi a bariátrica que foi um passo para a minha vida, foi um passo para a minha mudança. Então, eu tive essa consciência. Eu conheço hoje, 1000 bariátricas. 880, estou gorda de novo. Ou gorda igual, ou gorda um pouquinho, mas estou tudo gorda de novo. Porque até as bariátricas, assim como eu penso que bariátrica é código pilim-pilim, é mágica, e não é. A bariátrica é uma mudança de vida. E eu, graças a Deus, eu consegui virar essa chave. Né? Então, acabou que a gente não passou, né, as fotos gordinhas, mas quem quiser ver eu gorda, eu sempre deixo no Instagram uma foto fixada, eu tenho uma foto na minha geladeira, na minha agenda, na minha bolsa, na minha casa, no meu armário, porque eu tenho que olhar para essa foto e ver da onde eu vim, porque eu posso voltar para lá, mas eu não quero. Então eu sempre tenho até tem gente que fala, André, você já passou, você já está tanto tempo magra, joga essa foto fora. Eu falo, não posso jogar ela fora, porque eu tenho que lembrar de onde eu vim, né? E não quero voltar para lá. Então, assim, as pessoas têm que encarar a obesidade como uma doença. A pessoa não é obesa porque ela é folgada, porque ela é gulosa, porque ela come demais. A gente é por isso também, mas essa não é a principal causa. A gente está com uma doença, a obesidade é uma doença. E quem vai se tratar da obesidade não é uma vez só, eu vou passar no médico, ele vai dar um remédio, vai emagrecer e acabou. Não. É igual a pressão alta, é igual o diabetes. Você vai ter que toda 2, 3 meses voltar nesse médico, trocar medicamento. Hoje tem bastante coisa legal no mercado que não é ruim, são coisas boas, né, que você pode fazer uso também, aproveitar da medicina, da tecnologia, né? Mas assim, é uma doença e você não vai ter alta. Só por hoje eu estou magra. Mas se eu descuidar, é que graças a Deus eu tenho tanto medo de engordar que eu como um pouquinho eu já passo mal, eu tenho diarreia, eu vomito. Às vezes o pessoal fala, nossa, você tem 12 anos de bariátrica, você vomita? Eu falo, eu vomito. Meu medo de engordar é tanto que se eu comer além do que eu posso, e além do que eu posso é uma azeitona, tá? Eu vomito, eu passo mal. E como eu mexi no estômago e no intestino, eu tenho muita diarreia, então eu tenho que tomar muito cuidado com a minha alimentação. E durante muito tempo eu chorava porque eu queria comer Big Taste depois da bariátrica, né? Depois, hoje, né? Não quando eu não podia comer coisa sólida, quando eu já podia. Só que uma mordida que eu dou no Big Taste, eu fico no próprio shopping 40 minutos no banheiro com diarreia. Então, assim, o gostoso daquele lanche, daquela maionese, aquele monte de condimento, podreira, acidulante, codificante, toda aquela química que tem lá, não é tão gostoso que vale a pena eu ficar 40 minutos com diarreia no banheiro. Então, assim, eu já não como mais. O sabor já não é mais o mesmo, não vai me fazer bem, não é legal. Eu prefiro comer uma cenoura, uma maçã, comer um sorvete que não tenha gordura hidrogenada, e tá tudo bem. Gente, a única coisa que não me faz mal é chocolate. E como eu amo chocolate. Nossa, amo chocolate, mas não pode ter recheio. Só chocolate puro. Tiver recheio, tiver coisinha lá dentro, eu como e passo mal. Mas chocolate puro
Pega uma caninha e faz mal. Então, assim, a vida é feita de escolhas. Graças a Deus eu estou aqui hoje para falar isso para vocês e só para marcar isso, né? Da obesidade, que é uma doença que não tem cura e que se você tiver alguém que você possa ajudar, dá meu Instagram, pede essa pessoa me chamar. Eu estou no Instagram como Andrea Maluchenas. O Andrea é sem I, é Andrea. E Maluchenas é Malu X. Escreveu Andrea Malu X, já aparece eu lá. Então, gente, me segue. Tem amigo obeso que está sofrendo, pode pedir para me chamar, eu adoro bater um papinho, né? Adoro conversar, adoro contar. Então, fico à disposição para ajudar, porque quando você tem consciência do problema e quando você sabe o que você tem que fazer e você faz, isso é libertador, né? Então, é bem fantástico isso, né? Eu espero que o Papai do Céu tenha escutado a minha oração no caminho que ele está dando todo o nosso trânsito. Mas eu pedi para que ele colocasse hoje aqui nesse lugar pessoas que pudessem auxiliar outras pessoas e pudessem ajudar a salvar vidas. Porque se eu não conseguir passar essa experiência com amor para outras pessoas, se eu não salvar vidas, se eu não der esperança, porque o que falta, quando eu estava gorda, eu falava, ai gente, eu nasci assim, eu sou surda, eu sou grande, eu sou gorda, eu vou morrer assim. Não é, gente, não é isso. Tudo é uma questão de posição. Igual uma amiga nossa que tem uma tatuagem aqui, que está escrito eu posso, eu quero, eu consigo. É isso aí, eu posso, eu quero, eu consigo. Tá bom? Obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém nem viu minha foto obesa, mas no Instagram, assim que vocês entrarem, tem meu gorda lá. Se você olhar no fundinho, eu tô lá, que a minha cara era uma bola, né? Eu não tinha pescoço, né? O queixo saía aqui do peito, né? O peito pulava o queixo, né? Mas é isso. Gente, eu tenho um podcast também, que é o Maluchando Podcast, que eu comecei fazendo episódios com o médico que me operou, com cirurgião plástico, com a nutróloga, com a nutricionista. É Maluchando? Maluchando, no YouTube é Maluchando Podcast. No Instagram é Andrea Maluchenas. Porque eu sempre com você, eu te faço. Então, no começo eu comecei falando sobre os médicos, né, a equipe multidisciplinar que me ajudou, né, a ter essa conquista. E por fim eu abri para... O podcast está aí caminhando com vida e eu falo sobre tudo e mais um pouco, mas ele nasceu com o propósito de falar sobre a superação mesmo. Então, a doutora Mariana, nutróloga, ela me acompanha, a nutricionista, a Karina me acompanha, o doutor Mauro Brito, a psicóloga que me acompanha, o doutor Jorge Luiz Abel, cirurgião plástico maravilhoso, que fez as minhas 4 plásticas reparadoras. Eu sou a mulher que eu sou hoje por conta dele também, né? Então, mas é isso aí. Se quiser me fazer alguma pergunta aqui, mais tarde, depois, amanhã, no Instagram, fique à vontade. E quando você encontrar aquele seu ente querido obeso, pode mostrar meu Instagram para ele e pede para ele me chamar. Eu vou ter o maior orgulho de contar um pouquinho da minha história para eles. Se eu conseguir, se alguém conseguiu, eu consigo, né? Então, vamos lá. Obrigada, gente. Boa tarde para vocês. Obrigada, Andréia. Gente, a gente vai fazer um intervalozinho de 20, 25 minutos.